Olá, eu sou Giovanni de Souza, hoje são 9 de setembro de 2020, são 21 horas e 47 minutos. Lição número 2 do dia 11 de outubro de 2020, da classe de juvenis, Avivamento para a Juventude. Avivamento nas Escrituras Sagradas. Eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Salmos 119, 40. O avivamento, ele é bíblico ou ele é uma invenção humana? Muitas pessoas acreditam que o avivamento é o emocional, é uma emoção que acontece, por isso não acreditam no avivamento, não acreditam que o avivamento seja de fato bíblico, acham que tudo é invenção humana. No entanto, a Bíblia nos relatará alguns exemplos de avivamento, tanto no Primeiro quanto no Segundo Testamento. Por exemplo, podemos falar, de Daniel no Primeiro Testamento, que vai falar da grande questão do avivamento que ele propôs em sua época, fazendo com que, apesar de ser levado cativo, ele não deixou as suas raízes cristãs e permaneceu firme numa terra onde existia a grande idolatria. Introdução. É preciso destacar que o termo avivamento não aparece no texto bíblico. Entretanto, ainda que ele não ocorra nas Escrituras, os vocábulos vivificar e avivar são encontrados ao longo da Bíblia. Essas palavras aparecem nas orações e súplicas narradas na Bíblia, denotando um claro testemunho de que precisamos buscar um avivamento espiritual hoje, pois Deus há de responder esse legítimo anseio. O avivamento ele é atual, ele precisa acontecer hoje, precisa acontecer amanhã, precisa acontecer depois de amanhã, todos os dias da nossa vida. Esse arrependimento, por quê? Porque sem arrependimento não há um avivamento de fato. Avivamento no Antigo Testamento. Avivamento é a oração de Abacuque. Foi num momento de profunda crise que Abacuque lançou o pungente e inadiável clamor: aviva a tua obra. Sempre no momento de crise é que nós vemos as grandes questões da vida, e principalmente na questão espiritual. Quando acontece algo extraordinário no mundo, por exemplo, uma crise muito grande, sempre aparece alguém com uma solução. E o avivamento, ele traz essa solução de uma forma espiritual. É bom entender que há a questão espiritual e a questão material. Eu te dei um exemplo de uma questão material. O mundo está sofrendo uma devida crise econômica, ou seja lá o que for, e alguém surge com uma solução. O avivamento nos traz também essa solução espiritual. Quando todos nós estamos em crise, precisa de um homem de Deus, uma mulher de Deus, lançar o desafio do avivamento, de que realmente aconteça mais uma vez o avivamento. O que é esse avivamento? É o retorno do povo de Deus ao Senhor, porque muitas pessoas estão na igreja, mas ainda não entenderam a mensagem de Cristo, ainda não foram de fato transformados pelo Espírito Santo. Avivamento e o contexto do Antigo Testamento. Abacuque não foi a única pessoa da antiga aliança a preocupar-se com o avivamento. Profetas, reis, sacerdotes, dentre outros, se destacaram como avivalistas. Eram pessoas que ansiavam por um avivamento soprado por Deus nos corações e mentes dos israelitas, a fim de que eles se arrependessem e se voltassem para o Senhor. Vemos que não somente Abacuque. O salmista vai falar, Salmo 51, 10, que cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito. Então vemos que nós precisamos ser renovados pelo Senhor. Nós precisamos de um renovo todos os dias da nossa vida. Nós precisamos continuar mantendo a chama acesa, não apagar o pavio que fumega. Nós precisamos a cada dia mais estar incendiado pelo Espírito Santo. E esse avivamento só virá por duas razões: quando nós nos arrependermos e quando nós obedecermos ao Senhor. Aí sim acontecerá de fato, verdadeiramente, o avivamento. E sim, você sozinho, você pode ter uma vida
viva com o Senhor, numa vida de avivamento. E você também pode, por sua influência cristã, fazer com que outra pessoa seja avivada. Aí você vai se perguntar, e como eu faço isso? Quando você fala do Senhor, do amor de Deus para alguém, e essa pessoa se converte ao Senhor por obra do Espírito Santo, o Senhor usou você para que aquela pessoa seja avivada e seja de fato salva na pessoa de Cristo. As experiências de avivamento no Antigo Testamento. São tantas as experiências de avivamento no Antigo Testamento que não teríamos espaço nem tempo hábil para esgotá-las em uma lição. Contudo, mediante ao que foi relatado, podemos perceber o avivamento como uma realidade na vida do povo de Deus da Antiga Aliança, pois em momentos de crise ele era instado a buscar a vontade divina. Eu gosto muito da questão de Daniel. Daniel, ele trouxe um avivamento numa época muito difícil, numa época de idolatria. E existe aquela questão de Daniel, quando alguém o chamou e perguntou para ele: Daniel, tu ainda é aquele Daniel? Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: você ainda é o mesmo Daniel quando nós pegamos você, quando nós trazemos você para cá? Você ainda é aquele mesmo cristão? Você ainda não mudou? Ou você se corrompeu? Então vemos que Daniel, ele se manteve firme apesar de estar no lugar de idolatria, no ambiente idólatra. Ele se manteve firme, manteve fiel. Por quê? Porque ele era de fato avivado, ele de fato ele era convertido ao Senhor, de fato ele tinha o Espírito do Senhor. Podemos também falar de Jó. Jó, ele teve uma vida extraordinária. Por quê? Porque ele sofreu situações tenebrosas, perdeu 10 filhos, na verdade são 7 filhos e 3 filhas, perdeu tudo que possuía, mas manteve fiel ao Senhor. Por quê? Porque ele era avivado, ele tinha um avivamento dentro dele. Então o avivamento ele nos traz essa questão de reconhecer o Senhor como nosso Senhor em todas as situações da nossa vida, independente do que nós passamos. Avivamento em um Novo Testamento, a importância do Novo Testamento. O Novo Testamento é a parte das Escrituras que testemunha de maneira intensa a ação do Espírito Santo. Nos Evangelhos e principalmente nos Atos dos Apóstolos, onde alguns estudiosos dizem que o livro poderia ser denominado Atos do Espírito Santo. É possível perceber como se desdobra a ação da terceira pessoa da Trindade, fundamentado assim toda a base doutrinária para a atualidade do batismo com o Espírito Santo. De fato, no livro de Atos dos Apóstolos, aconteceu várias coisas. Nós vemos que o Espírito Santo ali atuava de uma forma extraordinária, não que nas outras questões ele não atuava de forma extraordinária. É que aqui vivificava muito, aquilo era muito expressivo, a questão do Espírito Santo, a forma que ele atuava. Vemos, por exemplo, no Atos capítulo 3, a cura do coxo. Também vemos no capítulo 5 que Ananias e Safira, ao mentir ao Espírito Santo, foram fulminados. Então vemos que tantas e tantas outras questões, a ressurreição de Tabita e tantas outras situações já aconteceram no livro de Atos. Por quê? Porque o Espírito do Senhor, o Espírito Santo atuava ali de forma extraordinária. Então ali, por isso muitas pessoas, teólogos até, dizem que deveria se chamar o ato do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo atuou de uma forma extraordinária no livro de Atos. E se porventura você quiser ler, você gosta de ler, por exemplo, existe um livro bastante interessante, é um livro bem pequeno, de 70 páginas, 75 páginas, chamado As Três Chaves para o Livro de Atos, de Tommy Lee Osborne. É um livro pequeno, você vai demorar menos de 2 horas para ler, e ele é extremamente edificante. O papel do Espírito Santo. Em busca de relatos sobre o avivamento no Novo Testamento, o Espírito Santo é a pessoa divina que a Bíblia destaca. O evento clássico do Pentecoste é a sua extraordinária apresentação. Que evento! Olha de que forma o Espírito Santo foi nos revelado. Foi na descida, no Atos 2, né? Na descida do Pentecoste, na descida do Espírito Santo ali no dia de Pentecoste. O dia de Pentecoste é uma festa que finda ali a colheita do trigo. Então vemos que o
o Espírito Santo ele nos foi revelado justamente neste dia. E ele veio de uma forma extraordinária. Pelo menos 120 pessoas foram cheios do Espírito Santo. E se falando em cheios do Espírito Santo, é possível alguém ser cheio do Espírito Santo sem ser batizado com o Espírito Santo? E uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, obrigatoriamente ele é cheio do Espírito Santo? Bom, vamos por parte. Nem todo mundo que é batizado com o Espírito Santo é cheio do Espírito Santo. E nem todo mundo que é cheio do Espírito Santo é batizado com o Espírito Santo. Mas há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e que também são cheios do Espírito Santo. E qual é a diferença característica? Bom, o falar em línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Entretanto, há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e que não são cheios do Espírito Santo. E como isso é possível? Porque tem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, mas no decorrer dos tempos, acaba o amor se esfriando. Ele vai se deixando as coisas do Senhor de lado. Não vai fazer com tanta vontade de fazer as coisas. Não tem mais o desejo de estar na casa de Deus. Ou seja, ele é batizado com o Espírito Santo, mas não é mais cheio do Espírito. E há pessoas que não são batizadas e são cheios. Você chama ele para tudo e ele está dentro. Ele nunca diz não para a obra. Então, ele não é batizado com o Espírito Santo, mas ele é cheio do Espírito. O caráter restaurador do ministério do Filho. Neste tópico também destacamos o texto de Lucas 15, 11, 32. Aqui Deus é apresentado como um pai que espera ansiosamente pela volta de seu filho. Ao receber o filho que se havia perdido, o pai afirma: "Este teu irmão estava morto e reviveu." Essa passagem aponta para o caráter restaurador do ministério de Cristo, aquele que traz vida em meio à morte. A parábola do filho pródigo, ela nos traz muitos ensinamentos. Aqui por uma questão do ministério de Cristo, o que Cristo restaura. E aqui vemos que o filho pródigo, ele caiu em si, ou seja, ele se arrependeu e voltou para o seu pai. Ou seja, numa aplicação para nós, é quando um pecador se arrepende e se volta para Deus. Essa aqui é o ponto-chave da parábola do filho pródigo. É claro que existem várias outras vertentes da parábola, é conhecedor de várias situações, mas aqui o ponto é este, é o arrependimento, chamado para o arrependimento. Então vemos que sim, o filho pródigo caiu em si e se voltou para Deus, se arrependeu. Isso sim é um verdadeiro avivamento. E vemos que o pai se alegrou. Claro, todas as vezes que alguém se arrepende e aceita Cristo como Salvador, há alegria no céu por aquele pecador que se arrepende. É uma festa no céu. Avivamento é uma promessa bíblica. A promessa de 2 Crônicas 7,14. Esse versículo destaca a verdade de que quem busca o avivamento será compensado pela presença de Deus. Deus, em sua iniciativa, nos deu, por sua vontade soberana, a aliança do avivamento de 2 Crônicas 7,14. Ainda que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu sararei dos céus e sararei a sua terra. Vemos que aqui sempre tem a questão da obediência, do arrependimento, de se voltar para Deus. Como já falei no início, muitas pessoas acreditam e acham que o avivamento é uma emoção que acontece e pronto. Ou somente o falar em línguas e pronto. Não, o avivamento é muito mais profundo do que isso. O avivamento é de fato um arrependimento de seus pecados. É alguém que não suporta mais viver aquela vida de pecado e agora ele quer um renovo. Então o Espírito Santo nos renova, ou renova aquele pecador. A fidelidade de Deus. O Altíssimo é fiel em sua promessa, pois ele zela por sua preciosa palavra. Entretanto, Deus espera que façamos a nossa parte, buscá-lo de todo o coração e com toda oração e súplica. Há milhares de ocasiões na história em que Deus cumpriu a promessa de avivamento no povo que o buscava. Ele deseja fazer isso em sua vida, por isso busque essa promessa em oração e sincero quebrantamento.
Sim, o Espírito Santo continua atuando nos dias atuais. O Espírito Santo ele sempre irá atuar até a volta de Cristo. Enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, o Espírito Santo estará aqui conosco. E ele vai continuar atuando de uma forma extraordinária, avivando cada um de nós, nos trazendo algo espantoso, a glória do Senhor no meio de nós. Entretanto, para se alcançar o batismo com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, precisamos viver uma vida de oração, de quebrantamento, de busca ao Senhor, de obediência à sua palavra. As pessoas acreditam muitas das vezes que o batismo com o Espírito Santo vem de qualquer maneira. Não, não vem. E muitos até usam, né, Joel 2,28, dizendo que no final derramarei sobre o meu Espírito sobre toda a carne. Mas ali, antes do 28, vem uma série de situações, vem uma série de colocações que teremos de fazer para sermos de fato renovados, recebermos o batismo com o Espírito Santo. Para concluir, apesar da nossa breve exposição sobre os avivamentos bíblicos, podemos concluir que existem sólidas bases para afirmar a realidade e a necessidade dos avivamentos para hoje e que as Escrituras nos incentivam a buscá-los a fim de renovar a nossa esperança, fé e devoção no movimento de volta para Deus. A transformação de muitos povos e nações da Bíblia para uma nova forma de viver. Como fruto de um avivamento é a prova de que Deus pode mudar a nossa geração. Clamemos por isso. Então, você pode sim clamar ao Senhor e receber o batismo com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, mesmo nesses dias trabalhosos que estamos vivendo, mesmo na situação que muitas das igrejas estão passando, de situações difíceis. O Senhor ainda continua atuando de uma forma extraordinária com seu Santo Espírito. Então vemos que o Senhor, desde sempre, age com o Espírito Santo na vida do homem, desde sempre. Então que nós venhamos ter esse pensamento e buscar esse avivamento para a nossa vida, que nós venhamos estar em obediência à palavra santa do Senhor, viver uma vida de jejum e oração, para que nós venhamos de uma forma extraordinária estar na presença de Deus, e que você tenha uma boa aula. Tchau!